E aí, pessoal, beleza? Aqui é a Stephanie. Então, dando continuidade aqui nas nossas aulas, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre o que era a abstração. Nessa aula em específico, nós vamos falar um pouquinho sobre encapsulamento, que é o segundo pilar da orientação ao objeto. Então, aqui eu estou com a aplicação aberta, né, que a gente criou na aula anterior. Para começar agora sobre um pouquinho de encapsulamento, vamos criar então uma nova classe como conta corrente. Então, ok. Nós temos então aqui mais um pouquinho trabalhando com abstração, nós teremos agora a conta corrente, né? Então vamos trazer aqui a conta corrente. E quais serão os atributos dessa conta corrente? Então vamos ter um private string agência. Vamos ter número da conta, agência conta, e vamos ter saldo dessa conta, certo? Então aqui a gente vai criar então uma nova classe que vai ser conta corrente main. Só para a gente conseguir executar aqui para entender um pouquinho sobre o encapsulamento. Então aqui dentro eu vou chamar o método main para a gente conseguir executar. E voltando na nossa conta corrente, vamos criar os atributos getter e setter dessa conta corrente. Então, vamos gerar os getters, que é para a gente conseguir obter os valores e conseguir ver os valores que tem em cada atributo. E vamos criar também os setters, ok? E também vamos criar o construtor, para que quando a pessoa instanciar o objeto conta corrente, ele me informe esses três valores, ok? Beleza, então voltando aqui na nossa conta corrente main, nós vamos criar uma conta corrente, né? Então, vamos colocar aqui conta corrente, vamos colocar CC, que significa conta corrente, e ele vai receber uma nova conta corrente, ok? Beleza. Aí aqui ele vai reclamar, porque agora eu não posso criar uma conta corrente vazia, eu preciso ter uma agência, um número de conta e um salário. Então, eu vou informar aqui, agência 123, a conta vai ser 1234, e o saldo vai ser R$ 10, certo? Beleza, então suponho que eu tenho uma conta, eu iniciei uma conta aqui com valor de R$ 10, ok. Suponha agora que eu quero depositar um valor nessa conta, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um método que faça esse depósito na conta pra gente. Vamos criar, então, o método que vai fazer o depósito pra gente na conta corrente. Então, vai ser conta corrente, deposita, ele recebe como parâmetro a conta corrente, mais o valor que ele quer que a gente precisa depositar, certo? Ok. Aí, como que a gente pode implementar este método aqui? Primeiro, vamos verificar se o valor é menor ou igual a zero. Se o valor for menor ou igual a zero, a gente não precisa depositar, porque não faz sentido eu utilizar recursos da minha aplicação para depositar nada, né, que seria zero. Então, a gente vai colocar uma mensagem aqui, que se o valor for menor ou igual a zero, ele precisa informar que não é possível fazer depósito e que o valor tem que ser maior que zero. Se eu realizar o depósito deve ser
maior que zero. Beleza? Se o valor for menor ou igual a zero, a gente não faz o depósito. Então, vamos retornar aqui nulo, né? Neste caso. Se não for menor ou igual a zero, então a gente vai fazer o depósito, certo? Então, vamos criar uma conta corrente, de novo, que vai receber uma nova conta corrente. Vamos pegar a conta corrente agência que está sendo passada, a conta corrente número da conta, e agora a gente precisa passar o saldo que vai ser para essa conta corrente. Então, aqui em cima, vamos criar uma nova variável, saldo atualizado. E esse saldo atualizado vai ser o quê? Vai ser o valor da conta corrente, que já tem, mais o valor que queremos depositar. Então, vai ser o saldo que nós já temos, mais o novo valor, que vai ser esse saldo atualizado. E nós vamos passar ele aqui e aqui antes do cálculo, depois do cálculo, vamos colocar uma mensagem também. Opa. Depósito realizado com sucesso. Então, beleza. E vamos retornar a nossa conta atualizada, beleza? Então, revendo o que a gente fez aqui. A gente criou, então, um método que vai fazer o depósito para a gente na conta. Aí, aqui, primeiro, ele verifica se o valor que está sendo passado é menor ou igual a zero, porque se for menor ou igual a zero, eu vou falar que não foi possível realizar o depósito e que o valor do depósito deve ser maior que zero. E aí, eu retorno nulo aqui, só para a gente não seguir mais aqui com o fluxo. Então, ele vai retornar nulo, o objeto vai estar nulo para quem está consumindo neste momento. Não se preocupem com esse momento de estar retornando nulo, exceção ou algo do tipo, porque o intuito aqui é a gente entender mesmo a parte do encapsulamento. Então, neste primeiro momento, a gente vai retornar um nulo aqui, caso o valor seja menor ou igual a zero. Ok, então a primeira validação é isso. Se não for menor ou igual a zero, então nós vamos fazer o depósito na nossa conta, na conta que está sendo informada. Então, eu peguei aqui o quê? O valor da conta que está vindo, mais o valor que eu quero depositar. E somando os dois, vai ficar um saldo atualizado. E aí, aqui eu só atribuo esses valores para uma nova variável para eu conseguir retornar para quem está chamando esse método, ok? Vocês vão entender melhor aqui embaixo. Então, vamos testar para ver se está funcionando como a gente imagina, certo? Ok. Então, aqui eu já tenho, então, uma instância de conta corrente, onde eu estou passando a conta corrente 123, o número da conta 1234 e o saldo é R$10 dessa conta, certo? Então, imagina que a gente extraiu, buscou lá no banco de dados uma conta específica, né? E que esses valores já veio de lá. Então, supõe que a gente já tem uma conta aqui que já foi cadastrada no nosso sistema e a gente recebeu essas informações aqui. Aí, supõe que agora eu quero fazer o depósito nessa conta, né? Eu quero ter mais que R$10 nessa conta. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar aqui para public, colocar como static também. E eu vou chamar o método, então, de deposita, né? E aí, o que eu preciso passar para ele? A conta corrente. Então, eu já tenho a conta corrente aqui, que é essa daqui de cima, com o saldo de R$10. E eu preciso passar o valor agora que eu quero depositar nessa conta. Então, eu vou passar que eu quero depositar R$1.000 nessa conta, ok? E eu vou pegar o retorno também desse método. Então, eu vou colocar aqui, conta corrente, conta corrente, vou colocar conta, né, porque eu já criei como conta corrente aqui em cima. E aqui embaixo eu vou colocar depósito realizado com sucesso. E eu vou mostrar agora com o saldo atualizado, né?
Suponha que aqui a gente está fazendo um depósito para nossa conta, né, e tal. Então, por isso, nesse momento, eu estou mostrando aqui as informações da conta e tudo mais. Mas, se for um depósito para uma conta de outra pessoa, né, obviamente que essa regra não daria certo, porque, né, já pensou, você faz um depósito pro seu amigo, por exemplo, e você sabe qual é o saldo que tem na conta dele, né? Isso seria desagradável. Mas, só para a gente conseguir entender aqui um pouquinho do conceito, então a gente fez assim: suponha que a gente está fazendo um depósito só para nossa conta, ok? Então vamos testar este cara. Eu vou colocar um breakpoint aqui, vou colocar no modo debug. E ok, então ele caiu aqui pra gente, nessa primeira linha, onde ele monta pra gente uma conta corrente, né? Então supõe que a gente recebeu essa informação do banco de dados, é uma conta que já existe, é nossa. Então aqui a gente vai ter essas informações: agência, número da conta, e o saldo da conta é 10. E aí, o que ele vai fazer, então? Agora ele vai chamar o método de depositar. Eu estou falando que eu quero que ele deposite na minha conta R$ 1.000, certo? Então, vamos entrar no método. A gente vai dar um F7 e aí o método está aqui em cima. Aí ele vai fazer a verificação. O valor é menor ou igual a zero? Não, porque o valor é 1.000. Então, ele não vai passar aqui. Ele vai, então, fazer o cálculo para a gente do saldo da conta, que a gente tem R$ 10, mais o valor, que é R$ 1.000. Então, 1.010. O saldo atualizado, então, ficou 1.010. Ele vai mostrar a mensagem de depósito realizado com sucesso, ok? E aqui embaixo ele vai montar, então, novamente a conta corrente, só que com o saldo atualizado para retornar para quem chamou, que no caso somos nós. Então, ele vai retornar essa informação. Eu vou colocar ela numa nova variável, conta. E eu vou printar a mensagem aqui de depósito realizado com sucesso, mais as informações da minha conta. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, depósito realizado com sucesso, só que agora ele mostrou a referência da conta, né? Então, vamos ajustar isso, vamos vir aqui na conta corrente. Na aula anterior, eu mostrei uma forma, né, da gente conseguir pegar as informações do objeto sem ele ter que mostrar a referência. A gente fez na mão. Agora, eu vou mostrar uma forma mais fácil, que a gente vem aqui no Generate, toString, seleciona tudo e ele vai montar isso aqui pra gente. Então, agora, quando a gente for testar, ele vai mostrar certinho os valores que tem dentro do nosso objeto e não mais a referência do nosso objeto. Então, vamos executar de novo, só para a gente ver isso legal. Então, aqui ele mostrou: depósito realizado com sucesso, depósito realizado com sucesso. Deixa eu colocar um espaço aqui, senão ele vai ficar comendo as informações da conta corrente. Ufa, agora sim. Então, depósito realizado com sucesso, depósito realizado com sucesso, conta corrente agência tal, número da conta tal, e agora o saldo da pessoa vai ser 1.010. Supõe, como eu já falei, né, que esse exemplo aqui é como se a gente estivesse depositando na nossa própria conta, então vai estar mostrando pra gente as informações, mas se fosse numa conta de outra pessoa, teria que ser uma regra diferente para não mostrar o saldo da pessoa atualizado, né? Então, ok. O que eu queria mostrar com isso? Supõe que eu sou uma outra classe, né, por exemplo, e aí eu tô chamando o método depositar. Só que tá vendo que esse método depositar, ele tem regras, ele tem várias coisas, ele tá aqui no meio do meu código. Esse cara, ele não deveria ser daqui. Por quê? Porque a qualquer momento eu posso alterar essa regra, eu tô sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, o encapsulamento, o que seria? Seria quando eu atribuo este método para a classe específica, que tem essa responsabilidade de cuidar disso. Então, aqui ele vai ser público, static, conta corrente mesmo, do jeito que está aqui, só que agora ele vai estar na classe conta corrente. E quando eu for chamar, então, o método depositar, eu vou importar aqui, ó. Vou importar, ok. Tá vendo que agora eu chamei ele para depositar, só que agora eu não sei qual que é a regra que ele faz lá. E a ideia do encapsulamento é isso: quando você chama algum método que não é responsabilidade da sua classe saber o que ele faz, você só vai chamar porque você precisa que ele realize uma ação para você continuar ali o seu fluxo. Você não precisa saber exatamente o que esse método faz. Então, encapsulamento é isso: é quando você
coloca a responsabilidade do método na classe que ela deve estar. Então, na parte de depositar, ele vai estar aqui na conta corrente. Então, eu consigo depositar um saldo na conta corrente e a classe que está chamando, ela não precisa saber o que, que acontece, quais são as regras. Ela só precisa que seja executada aquela ação. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente encapsulou o método depositar e a gente só está chamando ele, executando e beleza. Vamos executar aqui só para vocês verem que vai funcionar. Beleza? Ó, ele funcionou, tá vendo? Ó, depósito realizado com sucesso, conta corrente tal, número da conta tal, saldo tal. Então é isso. A primeira parte do encapsulamento é esse. É quando você chama um método e você não sabe o que, que ele faz ali, você só quer que ele execute uma ação. Então, neste caso, seria o deposita. Então, aqui ele tem as regrinhas dele aqui dentro que a gente criou, para a gente poder entender essa parte de encapsulamento. E agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Então, suponha agora que do nada eu cansei, falei, poxa, eu quero ter muito mais dinheiro na minha conta, né? E agora eu vou falar aqui, ó, que agora eu quero ter 50 mil na minha conta, certo? Não tô nem aí mais. Então, o que que ele vai fazer? Eu tenho aqui a minha conta, tinha um saldo de 10, vou fazer um depósito de R$ 1.000, então eu vou ter 1.010. Só que agora eu tô alterando o valor da minha conta sem passar pelo deposita. Só fui aqui e coloquei que agora eu vou ter um saldo de 50 mil. E estou chamando diretamente o set para setar o valor no meu saldo agora. Então vamos executar para vocês darem uma olhada. Pronto. Depósito realizado com sucesso, né? Porque ele fez aqui os 10 e adicionou mais 1.000, então seria 1.010. Só que aqui no final eu tô falando depósito realizado com sucesso, mostrando o valor da conta. E o valor da conta agora é 50 mil. Por quê? Porque eu setei na mão aqui, eu falei que agora eu quero ter 50 mil e eu não tô nem aí. Só que esse é um dos pontos que a gente precisa prestar muita atenção. Imagina se você trabalha num lugar onde mexe com saldo de cliente, carteira de cliente, etc. Eu acho que não seria interessante, como a gente está vendo aqui, ter alguns atributos liberados para todo mundo usar em qualquer momento. Por quê? Quando a gente está falando de valores, coisas específicas, coisas que não dá para alterar de qualquer forma, a gente utiliza então métodos que vai ter regras para a gente conseguir alterar esse valor e não vai ser tipo só vou lá, ó, só vou ter 50 mil agora. Tem toda uma lógica por trás, tem toda uma regra. Então, quando a gente disponibiliza os nossos atributos assim, tipo, por exemplo, aqui na conta corrente, a gente falou que o saldo, por exemplo, a gente consegue buscar o saldo, beleza, isso ok, mas a gente também consegue alterar o valor do nosso saldo diretamente. E isso é muito ruim. Então, o que que a gente vai precisar fazer agora? O nosso saldo, ele não vai ser mais alterado via set. Por quê? Porque se a gente quiser alterar o saldo, vai ser via depósito. A gente já tem um método que faz isso. A gente tem o método deposita. Então, não tem por que eu ter um set saldo aqui para que em qualquer momento, qualquer pessoa altere o saldo dela ou de outra pessoa, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui ele vai reclamar porque agora a gente não tem mais o set saldo. Então, eu não consigo mais alterar o saldo da minha conta se não for passando pelo método deposita. Então, vou voltar aqui do jeito que estava. Vamos executar novamente. E beleza, agora deu certo, tá vendo? Eu consigo pegar, então, o valor do saldo, eu consigo verificar o valor do saldo, mas eu não consigo alterar o valor do saldo sem ter que passar pelo deposita. E aí que tá a parte do encapsulamento. É quando a gente tira toda a regra de negócio, toda a responsabilidade que não é nossa, por exemplo, é de uma outra classe, e a gente encapsula toda essa regra de negócio, esses métodos e tal, na classe responsável, e a gente só chama o método para executar.
Então, aqui eu encapsulei o método, porque eu só quero que ele faça o depósito, eu não quero saber o que ele faz lá dentro, eu só quero que ele realize o depósito. E eu encapsulei também a variável saldo. Então, eu não consigo alterar o valor do saldo da minha conta ou da conta de outra pessoa via set, tipo, alterando manualmente mesmo. Então, se eu quiser alterar agora, eu preciso passar pelo método deposita. E o encapsulamento é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E por hoje é só, pessoal.